Olá, começa agora pela TV Alice mais um Contraponto. Eu sou Nicole Espósito e convido você a acompanhar o nosso debate. Hoje a gente vai falar sobre a violência no Espírito Santo e o fenômeno dos justiceiros, as pessoas que resolvem fazer justiça com as próprias mãos. Aqui para debater essas questões com a gente estão o sociólogo Erli dos Anjos e o advogado vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Espírito Santo, Cássio de Moraes. Desde já a gente agradece a disponibilidade de vocês. O Espírito Santo é apontado como um dos estados mais violentos do país. Segundo o Mapa da Violência 2013, o estado é o segundo no ranking de mortes violentas de jovens entre 15 e 24 anos de idade. Ainda segundo o levantamento, 5 das 50 cidades mais violentas do país estão no Espírito Santo. O sentimento de insegurança e de omissão do Estado trouxe à tona episódios que estão se tornando cada vez mais comuns, em que pessoas resolvem punir criminosos fazendo justiça com as próprias mãos. Para começar a nossa conversa, a gente fala com o senhor professor Erli. A gente vive, segundo até apontam dados de organizações internacionais como a ONU, uma situação de violência endêmica, e aqui no Espírito Santo a gente tem uma situação alarmante, até como aponta aí o mapa da violência. Quais são as causas que a gente pode dizer aí que estão realmente agravando essa situação da violência na sociedade? Bem, em primeiro lugar, não se pode pensar numa causa única para a questão da violência, Eu diria que há dois caminhos para poder entender essa questão. O primeiro é uma explicação mais estrutural, uma explicação que envolve o desenvolvimento econômico e político do Estado, desenvolvimento recente, bastante rápido, onde há um processo de urbanização e de entrada de população no Estado, de forma que não há tempo bastante para poder prestar certos serviços nessas comunidades que vão sendo criadas nas últimas 2, 3 décadas. Então, essas explicações estruturais explicam um pouco esse crescimento da violência, mas tem também explicações, vamos dizer assim, mais cotidianas e mais explicações no sentido do cotidiano das próprias pessoas, que não encontrando trabalho, não encontrando uma maneira de organizar a sua família. Isso também reflete nesses índices de crimes, de forma que há umas duas explicações que batem para poder explicar essa questão. Seria, então, uma falta de ações preventivas para combater, na verdade, prevenir mesmo, a violência. Então... Não há um planejamento, consensual, que faça com que essas questões do cotidiano da conjuntura da sociedade tenham uma maneira de se equilibrar. Então, por falta de medidas de políticas públicas, de prevenção que possa atuar a médio e a longo prazo, faz com que esses índices se reproduzem em cada ano de forma assustadora. Entendi. Agora, Cássio, a gente observa aí essa questão, esse quadro da violência, você como advogado, o Estado está preparado para enfrentar essa situação? A gente tem leis eficazes, o sistema prisional preparado para atender aí essa demanda que existe? Na verdade, nós temos uma legislação criminal que como a gente chama, inflacionado. Nós temos um número enorme de condutas que são criminalizadas e a partir do momento que as condutas são criminalizadas, o Estado tem a obrigação de punir essas condutas. Porém, a lei acaba não sendo aplicada na sua integralidade em razão do número excessivo de crimes e aí acaba se pincelando quais crimes vão ser reprimidos pelo Estado. No fim das contas, continuam muitos crimes e aí a sanção prevista em lei penal é a pena privativa de liberdade, e aí não tem lugar para colocar todo mundo se a gente parte de um pressuposto de um sistema inflacionado do ponto de vista criminal. E aí, não tendo lugar, nós temos esses reflexos no sistema prisional que nós temos no Espírito Santo, que hoje em dia, réu na Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão da falta de cuidado que presta aos presos aqui, os presos capixabas.
Então, ao invés de ressocializar, acaba virando aquela história de escola do crime, né? Exatamente. Em especial aqui no Espírito Santo, né, que tem um sistema que não é de agora, já é um problema, um dos principais problemas de direitos humanos aqui no Espírito Santo. O que mais que vocês observam lá na Comissão de Direitos Humanos, né, da OAB, o Conselho Estadual, qual você também é conselheiro, quais são as principais violações, Cássio? Olha, aqui nós temos problemas de violência contra a mulher, extermínio da juventude, especialmente a juventude negra aqui do Espírito Santo. O sistema prisional continua sendo, no meu ver, o maior problema do Estado do Espírito Santo em relação a direitos humanos. O sistema socioeducativo, que aqui também é um caos. A violência contra a mulher, que eu já citei, são diversas violações. Nós temos problema com comunidades quilombolas, desapropriações feitas por grandes empresas aqui do Espírito Santo. Tudo isso acaba desaguando nessas entidades de direitos humanos que prestam esse serviço de tentar dar um auxílio, ou pelo menos uma luta política em relação a essas demandas que partem da sociedade. Bom, professor Erli, a gente viu o caso falando nessa questão de violência contra minorias, né, mulheres, negros, quilombolas. Tem algum fator histórico para que aqui no Espírito Santo exista esse tipo de violação de uma forma mais grave, digamos assim, que em outros estados? Eu acho que o Espírito Santo não distingue-se de outros estados, né, da sociedade brasileira como um todo, no sentido de ter uma formação conservadora, uma formação que discrimina contra minorias e contra minorias e contra as classes menos favorecidas, né? De forma que o Espírito Santo, esses processos surgem dentro da violência, talvez de uma forma mais dramática, né? Mas faz parte vamos dizer assim, dessa mentalidade da sociedade brasileira de ter dentro da sua formação uma atitude de desigualdade discriminatória e de manter na sua estrutura esses preconceitos, essa discriminação. Perfeito. Agora, Cássio, a gente percebe que a sociedade é quase senso comum, né? As pessoas falam que direitos humanos só existem para bandidos, né? O que você tem a dizer aí sobre essa posição? Olha, isso eu considero uma completa imbecilidade, começar uma discussão de direitos humanos já partindo do pressuposto que os direitos humanos são apenas para bandidos. Na verdade, direitos humanos são para todos os humanos em toda e qualquer situação. Então, essa pessoa que acaba falando que os direitos humanos são apenas para bandidos, quando se vê em uma situação em que precisa que os direitos humanos dela sejam aplicados, ela vai procurar justamente essas pessoas que ela costuma chamar de bandidos, assim como as pessoas que defendem. Vai precisar de advogado criminalista, vai correr atrás de entidades, e aí acaba violando direitos de outras pessoas quando os seus ela quer garantir a todo momento. Os direitos humanos para ela têm que ser garantidos, mas para o outro, nunca. A gente observa, né, que essa questão da violência tem gerado um outro fenômeno que as pessoas dizem, o Estado não toma as providências, vamos fazer justiça com as próprias mãos. A gente viu aqui no Espírito Santo, recentemente, um rapaz foi espancado, né, até a morte. Ele supostamente teria cometido um crime. O que explica isso, Erli? As pessoas agirem dessa forma, cometerem uma violência para tentar punir um crime? Olha, a interpretação mais comum com relação a esse fenômeno da justiça com as próprias mãos é o fato de que não há uma confiança por parte da sociedade de ter uma certa confiança na credibilidade das instituições, que supostamente teria o papel de manter a sociedade coesa, né, dando certo equilíbrio. Agora, é bem verdade que, historicamente, essas instituições também da sociedade, ela tem agido de forma coerciva e conservadora, né? Eu entendo como um apelo quando se pensa em fazer justiça com as próprias mãos, né? É um apelo à continuidade legal, irrepressiva e opressiva, né? E um caminho que não tem condições de restabelecer o que clamam, né? Que é a própria justiça, né? Essa justiça paralela não tem lugar na formação de uma sociedade solidária, democrática, né?
é onde se procura reconstruir, né, a sociedade de uma forma mais, vamos dizer assim, mais saudável, mais solidária. Certo. Agora, Cássio, esses justiceiros acreditam, né, está fazendo bem para eles e para a sociedade, uma vez que eles alegam que o Estado não estaria cumprindo aí o seu papel, né, na defesa, na repressão aos crimes, enfim. Nesse ponto de vista, o crime, no caso, cometido pelo justiceiro, seria diferente do crime cometido pelo criminoso lá, que eles estão tentando punir? Olha, na verdade, nós entramos num paradoxo quando a gente vai falar sobre o linchamento, porque esses supostos justiceiros, as pessoas que buscam essa suposta justiça, elas descumprem a lei sob uma justificativa de cumprir a lei e aplicar alguma punição. Então, o jovem lá, se ele era estuprador ou não, isso não tem diferença nenhuma do ponto de vista da análise criminal daquilo que aconteceu. Ele, se cometeu o crime de estupro, ele tem que ser punido, obviamente, se cometeu esse crime, mas dentro do devido processo legal. Assim como devem ser punidos os linchadores, que são homicidas, também dentro do processo legal. E aí, se acredita que todo bandido deve ser linchado, eles deveriam linchar a si mesmos, que também são criminosos, assim como a pessoa que eles pretendem punir. Bom, gente, a gente vai dar uma pausa na conversa agora. Aqui no Contraponto, hoje a gente está debatendo a violência no Espírito Santo e o fenômeno dos justiceiros, as pessoas que resolvem fazer justiça com as próprias mãos. Os nossos convidados que estão debatendo essas questões com a gente hoje são o sociólogo Erli dos Anjos e o advogado, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Cássio Moraes. Daqui a pouco a gente volta com mais Contraponto. Até já! Estamos de volta com o Contraponto, hoje falando sobre a violência no Espírito Santo e o fenômeno dos justiceiros. Aqui com a gente, quem está debatendo o assunto é o sociólogo Erli dos Anjos e o advogado vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Espírito Santo, Cássio Moraes. Bom, gente, no primeiro bloco a gente falou sobre essa questão da onda de violência, né, criminalidade, a história das pessoas agora. Infelizmente, a gente tem visto aí no noticiário pessoas que resolvem fazer justiça com as próprias mãos, alguns grupos até se autodenominam justiceiros, e a gente foi às ruas saber o que a população acha desse tipo de ação, né? Vamos conferir? A atuação dos chamados justiceiros está crescendo. De 4 por semana, o número de casos desse tipo subiu para 1 a cada dia. Os dados foram divulgados por Jornal de Circulação Nacional, com base em estudos realizados por sociólogos que analisam os casos de justiça com as próprias mãos. Os atos considerados criminosos são cometidos por pessoas comuns que decidem resolver problemas e conflitos sem a participação de órgãos policiais e do Poder Judiciário. Algo que é livre demais, no sentido de pessoas poderem se sentirem no poder de fazer esse tipo de coisa, só vai levar a uma cadeia de eventos que não vai parar. Um vai buscar justiça de um lado, o outro vai buscar justiça do outro. Essa cadeia nunca vai parar, até que um ponto definitivo seja posto sobre isso. A lei deveria ser mais severa, que se tivesse que cumprir a lei. Se a lei não for cumprida, eles continuarão fazendo o que eles bem entendem. Infelizmente, eles concorrem. Eu acho que tem que resolver isso é a própria polícia. A violência gera violência. Isso aí vai aumentando mais e mais ainda a criminalidade. Se a gente tem uma justiça, nós temos uma polícia, essas coisas, eles que têm que fazer o papel, não nós cidadãos, porque a gente paga os nossos impostos para eles fazerem isso. O governo que poderia prender aqueles que estão fazendo coisas erradas, né? A justiça, a lei. Não a pessoa fazer justiça com a própria mão, até matar o outro. A vingança, né, privada, é meio inerente ao ser humano. No entanto, para você ser livre, para o ser humano ele ser livre, ele precisa controlar esses instintos. A justiça comum que tem que julgar se está certo ou errado. Eu acho que a função do justiceiro sempre vai sobrar uma ponta de dúvida ou talvez o justiceiro erre no seu encaminhamento. Certo. Bom, Erli, o que chama a atenção nisso tudo, né, é que há um apoio de uma parcela da população, né? Por que você acha que algumas pessoas acabam realmente sendo favoráveis
a esses grupos que resolvem fazer justiça com as próprias mãos? Olha, eu diria o seguinte, que no senso comum é difícil perceber que a violência é uma questão bastante complexa, né? E por complexo significa que são várias dimensões que atuam na produção e reprodução da violência na sociedade. De forma que uma atitude reativa a essa complexidade, de ordem brutal, de resposta física a uma violência, nega naturalmente todo o papel de uma responsabilidade social e política em torno de lidar com a questão, né? Aonde existe violência, não existe possibilidade de um diálogo, de um diálogo entre poderes diferenciados para poder chegar a alguma solução. De forma que é até compreensível, é até compreensível a reação das pessoas de achar que através de fazer a violência com as próprias mãos, eles podem dar alguma solução. Mas é um ato vingativo, né? É algo que depõe contra o processo de atuar, vamos dizer assim, de uma forma contundente, de uma forma a resolver o problema. É uma questão meio do homem agir pelo instinto, né? Sim. E não pela razão. Isso daí pode levar a gente a pensar que a gente está vivendo um retrocesso nessa sociedade de informação, da razão sobre o Perfeito. instinto. É negar justamente todo esse processo civilizatório, né, do próprio direito, né, da formação cultural e política que nós temos alcançado, né, jogar tudo isso por terra quando você tem uma reação de vingança, né, puramente de olho por olho, dente por dente, né? Quer dizer, isso é algo que tem que haver um processo de esclarecimento, um processo de olhar as várias questões que compõem, né, o processo da violência, para não ter essa ação reativa, né, e imediata, que não leva a nada, quer dizer, é algo bestial. Perfeito. Né? Agora, Cássio, a gente observa que normalmente nesses episódios, né, que as pessoas dizem estar fazendo justiça, os agressores desses que seriam os criminosos não são identificados. Normalmente acabam ficando impunes. Você acha que está havendo aí também uma omissão por parte do Estado? Deixa eles também fazerem aí, a gente vai ficar na nossa, entendeu? Você acha que existe isso realmente? Às vezes o aparato policial acaba sendo omisso de forma proposital? Olha, isso acaba acontecendo algumas vezes, eu não sei se nesses casos específicos que tem acontecido ultimamente tem sido essa a realidade, mas de fato nós percebemos que muitas vezes em cenas do crime a polícia acaba prendendo o suposto criminoso e apenas ele, sendo que às vezes quando a polícia chega o criminoso já está todo ensanguentado e a polícia também não se preocupa em saber quem cometeu esse suposto segundo crime, né, depois contra o suposto criminoso ali. De fato isso costuma acontecer, é uma situação que acontece na prática, não sei se é a realidade em relação a esses últimos casos, se está havendo ou não investigação por parte da polícia. E você acha isso perigoso, então, dessas pessoas estarem cometendo crimes, não sendo identificadas, não sendo punidas, e acaba que vai ser aí um círculo vicioso, os crimes vão continuar acontecendo, esse julgamento aí precipitado feito pelas pessoas que teoricamente não seriam criminosos, né, mas acabam cometendo um crime também. Pois é, na verdade eu acho que menos importante do que a efetiva punição dessas pessoas que acabam cometendo esses crimes, isso é importante também, e eu acho que o fato de a polícia não exercer essa investigação também tem o seu reflexo para o crescimento desse tipo de atitudes, mas o que eu tenho verificado como a pior face disso tudo tem sido uma espécie de propaganda midiática desses atos, não só da mídia, mas também de próprios cidadãos que fazem uma propaganda criminosa, apologia a esse tipo de crimes por redes sociais, através da internet especialmente, e a mídia acaba
absorvendo tudo isso e jogando de novo num processo de retroalimentação da violência que parte da sociedade, vai para a mídia e volta para a sociedade. E aí nós tivemos esse primeiro caso do Rio de Janeiro, do garoto amarrado no poste, depois foram surgindo vários outros no Brasil, porque foi colocado isso de forma midiática muito fortemente no Brasil, e aí tivemos no Espírito Santo, e parece que isso está pipocando em razão de um espaço muito grande que a mídia tem dado em relação a esses atos. Então, você acha importante também a mídia refletir nesse aspecto aí, acabar não incitando, né, esse tipo de prática? A gente observa às vezes programas policiais, né, aquele pensamento como o bandido bom é um bandido morto e esse tipo de coisa. Vocês veem isso com preocupação, então? Eu acho que esse processo, conhecido como a dramatização da violência, né, ou a sensacionalização dessas ocorrências, não presta nenhum serviço a esse processo de, vamos dizer assim, de dar uma consciência, né, uma reeducação à sociedade em geral, que tem um senso comum, que tem um apelo mais imediatista, né? De forma que eu acho que esse processo veiculado pela mídia, né, não presta nenhum serviço, porque as ocorrências ela tem circunstâncias, ela tem razões, ela tem a sua complexidade, tem histórias a ser contadas de várias formas, não pode praticar não pode cair nesse simplismo, né? Uhum. Agora, professor, você acredita que o elemento racial, a gente observa que normalmente esses ditos criminosos que são linchados na rua tem aquele estereótipo do negro, né? Aquele estereótipo que a gente criou do marginal, é o negro, o mal vestido. Isso aí potencializa esse julgamento prévio feito pelas pessoas, que em nenhum caso a gente não sabe se ficou comprovado realmente o crime, não foi julgado pela justiça, né? Você acha que esse elemento aí tem realmente alguma relação, a questão do preconceito, do estereótipo? Eu acho, sem dúvida, que esse preconceito tão arraigado na nossa sociedade, né? Eles precisam de um processo de, vamos dizer assim, de reeducação, de transformação mesmo, no que diz respeito vamos dizer assim, ao coração e mente, né? É preciso passar por um processo de reeducação no processo da lógica e também nos sentimentos. Eu acho que eles têm um grande um fator de contribuir para essa reprodução dessas manifestações estereotipadas na sociedade, sim. Perfeito. Agora, Cássio, vocês estão lá no Conselho, né, Estadual de Direitos Humanos, também lá na OAB, na Comissão dos Direitos Humanos, vocês observam isso, essa questão do efeito racial, desse estereótipo que a gente criou, que normalmente são as pessoas que são pré-julgadas pela sociedade? Com certeza. A grande maioria das pessoas que acabam buscando entidades de direitos humanos fazem parte desses vulneráveis da sociedade, os negros, pobres, jovens especialmente, que acabam sofrendo violências nas suas comunidades, violência por parte da polícia, são a parte mais vulnerável da sociedade. Isso a gente verifica, como a gente estava tratando, vindo da própria mídia, né? Nesses programas midiáticos aí de Mundo Cão, da hora do almoço, a gente acaba vendo que os próprios apresentadores sabem muito bem com quem que eles podem, em quem que eles podem crescer e fazer a sua mediatização da violência e em quem que eles não podem. Ninguém fica botando a cara de médicos, engenheiros, políticos na TV e julgando-os previamente, utilizando de palavras de baixo calão para determinadas pessoas. Mas quando é o garoto pobre, negro, da favela, da comunidade, aí não tem limite nenhum. A polícia acaba colocando até como uma espécie de prêmio, né, com o símbolo da polícia atrás, mostrando cara, né, apontando o dedo. Esse tipo de coisa a gente sabe que é obviamente legal, mas com certas pessoas acaba se fechando os olhos quando são praticados. Mas quando é praticado com alguém com maiores poderes na sociedade, digamos assim, ninguém sequer pratica isso porque sabe que o que está cometendo é crime e quando faz contra vulneráveis vai ficar impune. Bom, gente, o programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu queria saber se vocês têm sugestões, né, diante de todo esse cenário que a gente já apontou aqui em relação a essa questão da violência, desse outro fenômeno aí que é preocupante também, das pessoas fazerem justiça com as próprias mãos. Cada um falar um pouquinho
o que teria de sugestão e mesmo fazer as considerações finais. Primeiro com o senhor, professor Erli. Bem, eu diria o seguinte, que o primeiro passo a se tomar diante dessas duas questões colocadas, né, tanto da violência quanto da justiça com as próprias mãos, é um processo de compreensão, né? Mas não é uma compreensão abstrata, é uma compreensão concreta, é reunir o conhecimento da teoria com a prática, né? E, em seguida, pensar em medidas preventivas mesmo, medidas que funcionem, né? Para que esse escalabro da violência tenha uma nova direção, né? É impossível eliminar completamente a violência da sociedade, mas pode-se haver medidas para contornar, né? E chegar a vamos dizer assim, uma nova utopia. Perfeito. Você, Cássio? Bom, eu concordo em gênero, número e grau com o que o professor ele falou. Eu acho que é uma questão de batalha de mentes e corações, na verdade. Não vai se resolver com uma medida apenas, muito menos quando a medida é o direito penal, que acaba gerando mais problemas do que aqueles problemas que ele se propõe a resolver, né? Política social não é feita através de direito penal, mas é um trabalho de formiguinha. Quem trabalha com direitos humanos sabe que é um trabalho complicado, a gente perde muitas vezes, mas ganha algumas. Então, o que não pode é parar de lutar. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu agradeço a presença dos nossos convidados, o sociólogo Erli dos Anjos e o advogado vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Espírito Santo, Cássio Moraes. Vocês ajudaram muito a enriquecer aqui o nosso debate. Agradeço também especialmente a você que está aí do outro lado da telinha, em casa, e aguardo a sua sugestão de tema aqui no Contraponto. Você pode mandar um e-mail para a gente, o endereço é tvales.es@gmail.com. Hoje no Contraponto a gente falou sobre a violência no Espírito Santo e também o fenômeno dos justiceiros, as pessoas que resolvem fazer justiça com as próprias mãos. A gente aguarda você no próximo encontro. Até lá!